Seja bem-vindo, muito obrigado por acessar o nosso canal. Hoje a palavra é sobre o São João. Estava fazendo uma pesquisa sobre o assunto e me deparei com um texto em a Biblioteca Bíblica e julguei importante, oportuno falar para vocês sobre esse tema e começo fazendo algumas perguntas que são as seguintes. Pode o cristão participar da festa de São João? Pode ele ornamentar o seu ambiente, vestir-se devidamente a rigor para este momento? Quando inicio a reflexão com a expressão pode, não estou querendo de maneira alguma ser proibitivo, nem taxativo, nem legislador, absolutamente nada disso. Até porque só existe um legislador, que é o Senhor Deus. Meu prezado, a Bíblia diz que cada um dará contas de si mesmo a Deus, conforme Romanos capítulo 14. Então, cada um tem que decidir o que fazer, não apenas nesse assunto, mas em tantos outros que os cristãos enfrentam no dia a dia. A pretensão aqui, nessa reflexão, é mostrar alguns fatos bíblicos que podem apenas nos ajudar a vermos o conceito cristão sobre esse ponto em especial, o dia de São João. Esse é um ponto que ajudou e influenciou para uma concepção que será expressa. Não querendo dizer, querido, com essa reflexão que quem vai à festa junina, quem ornamenta o seu ambiente, quem veste uma roupa colorida, não seja cristão. Longe disso. Bom, agora, querendo trazer mais especificamente a resposta às perguntas que foram feitas, o primeiro ponto que podemos ter em mente é que, em vista do foco negativo que as Escrituras dão para a questão da idolatria, conforme vários textos bíblicos, conforme nós podemos constatar lendo as Escrituras, nós ainda podemos entender e observarmos nas mesmas a condenação tão fortemente aos ídolos. Podemos nos perguntar se a festa de São João não seria em honra ou veneração de um ídolo ou uma outra divindade que não ao Deus dos céus. Afinal, não foi estabelecida esta festa em homenagem a João? Mesmo colocando personagens cristãos para cristianizar, devemos nos lembrar que o fundo histórico de tudo isso não vem das Escrituras, mas de um mundo pagão em adoração ao Deus Sol. Paulo disse aos cristãos de Roma que conheciam muito bem os cultos solares, e se referindo aos romanos pagãos, ele disse: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criação do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, versículo de número 25. Talvez você pense, mas o que vale é a intenção. Como eu não estou comemorando nada diretamente aos cultos católicos, nem mesmo ao Deus Sol dos romanos, então, tudo bem, qual o mal que existe nisso? Não vejo mal nenhum. É compreensível pensar assim. No entanto, Paulo, o apóstolo, apontou um raciocínio bem diferente deste. Os pagãos que não criam em um Deus único e verdadeiro,
o Todo-Poderoso, não professavam, não criam em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, praticavam a adoração que lhes fora ensinada pelas culturas em que viviam. Nas suas mentes estava tudo certo, adorar sol, lua, mar, e eles não viam nenhum problema nisso, até porque eles não conheciam o Deus verdadeiro, não conheciam as Escrituras, adoravam ao panteão, ou seja, a vários deuses, aos deuses greco-romanos. Então, será que para o apóstolo Paulo estava tudo bem? Não tinha nada demais, uma vez que eles não achavam que estavam fazendo nada errado? Ouça as Escrituras na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo de número 20, dizendo: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não importa, querido, não importa quão bem intencionado se achavam aqueles que assim o faziam e os que diziam que tem demais nisso. Paulo foi categórico em dizer que aquilo que eles achavam que não tinha nada demais era, na verdade, aos deuses, no geral, era para demônios que eles sacrificavam, que eles dançavam, que eles se caracterizavam, e não para Deus. Em vez de cristianizar tais eventos pagãos, o apóstolo Paulo estabelece o proceder correto para os verdadeiros cristãos ao perguntar: que parceria, meu querido, tem a luz com a escuridão? Daí ele admoesta: sai do meio deles e separai-vos, diz Yahvé, e cessai de tocar em coisas impuras, e eu vos acolherei. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, na revelação final de João, ou seja, no Apocalipse, ele ouviu uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, se referindo à Babilônia, conforme capítulo 18 de Apocalipse. A ordem sair é simbólica. Sair significa fazer parte ou compartilhar de coisas que tenham a ver com as crenças babilônicas. Assim, sair e não tocar nas coisas da Babilônia se refere a não participarmos de suas crenças e costumes. Podemos até mesmo ter o nosso ponto de vista indiferente sobre o assunto, mesmo talvez nos considerando cristãos. No entanto, meu prezado, assim como temos o nosso ponto de vista, existe também o ponto de vista de Deus. Leia Tiago, capítulo 1, versículo de número 27. Pelo menos, diante disso, dessas considerações, me parece evidente que um cristão não deveria participar de festas juninas, ornamentar seu ambiente ou se vestir como tal. No entanto, acreditamos também que cada um deve ter sua consciência treinada pela Bíblia, conforme Hebreus capítulo 5, versículo 14 nos afirma. Nós não precisamos mais viver em regras do pode e não pode. As Escrituras devem reger a nossa vida. As Escrituras devem ser a bússola do nosso comportamento, pois aprendemos que Cristo nos libertou não só das trevas, mas nos deu liberdade nele. E podemos usar essa liberdade para a glória dele e não para desagradá-lo, não usando da liberdade para a libertinagem. Ainda mais, independentemente do nosso conceito sobre esse e outros assuntos,
Querido, isso não irá alterar, em hipótese alguma, o conceito de Deus expresso nas Escrituras. A nossa reflexão é para que reflitamos sobre a disposição do nosso coração, aquilo que nos motiva a nos envolvermos, a participarmos de tais momentos. Desejo que Deus, pela sua graça e misericórdia, traga ao nosso coração o amadurecimento da fé, a consciência da verdade de Deus e o discernimento para aquilo que verdadeiramente devemos acolher no nosso coração, nas nossas práticas, nos nossos costumes. Compartilhe esta mensagem, inscreva-se no nosso canal. Que Deus muito o abençoe. Até a próxima oportunidade.